Vamos falar um pouquinho, então, da sua origem, assim, nessa sua encarnação de agora, e o que é que tem de memória, assim, da sua vivência como criança mesmo na sua casa, Sim, sim. pai, mãe, irmãos, vizinho, às vezes um avô, uma tia, o que é Sim. que tá aí nessa memória, que volta e meia, né, vem assim do nada, ou você vai lá buscar e encontra. Se Olha, você puder contar, é bom para nós. não, sem dúvida, sem dúvida. É muito bom relatar sobre isso, porque a, a semana passada eu estive em Fortaleza. E eu estava até ontem, né? Viajando. Né? Saí de Fortaleza, fui para Recife, fui para Natal. E eu fui à Unilab. Fui visitar a Unilab, a convite do departamento lá, acadêmico. Fui conhecer Redenção. Chegando na Unilab, o meu workshop Ritmo e Corpo em Movimento foi para os nossos irmãos, né, da África. Né? Tinham alunos de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. E aí eu me senti em casa. E aí eu comecei, meu workshop é Ritmo e Corpo em Movimento. Não tem instrumento, o instrumento é o corpo. É o corpo. E uma cadeira com 2 baquetas. E aí eu comecei a cantar, fazer isso aqui, cantarolar. Nossa, esses meninos, essas meninas começaram a me ensinar tantas coisas assim e tal. E aí eu comecei a chorar pensando nos meus antepassados. Eu disse, olha, mais um presente eu tenho que agradecer, né, aos meus antepassados por eles estarem dizendo, olha, vou lhe levar a Fortaleza, porque você vai participar de uma palestra falando sobre o coco, que eu sou um pesquisador do coco. Coco de roda, coco de embolada, por isso que eu cantei um coco aqui, coco de quadra. E eu fui para lá falar de Minona Carneiro e Manezinho Araújo. Eu fui para Natal, depois Recife, e aí resolvi fazer essa visita à Unilab, a convite do professor Bassa. E que eu voltei assim, rapaz, tão agradecido. E aí a minha memória coletiva, reportando a minha infância. Toda infância, toda infância. Quando eu via cada adolescente, cada criança, eu me lembrava dos que já se foram da minha família. Como eu aprendi e como se deu toda essa questão rítmica. A questão rítmica, meu primeiro instrumento, que eu acho que de todo percussionista não deixa de ser, meu primeiro foi a panela, né? E quando eu tinha 7 anos de idade, eu me lembro de 7 anos de idade, minha tia, não foi meu tio, minha tia estava batucando numa panela, cantando. Na cozinha? Na cozinha. Assim, Batuque na cozinha, assim, não quer. No caso do batuque, eu quebrei meu pé. E ela não é à toa que ele fez essa música, né? Exatamente. E ela estava batucando a panela, não assim a panela deitada, Sim. mas a panela em pé. Em pé. E assim, um jeito de... mais vazia. Com arroz. Com arroz. É outro som, né? Se botar feijão, é outro som. Outro som. E eu fiquei impressionado. Que maravilha. Fiquei impressionado. E não sai nunca Porque depois de um certo tempo que eu vim descobrir como era difícil tocar assim. E ela tocava numa facilidade aquilo ali, e aquilo começou a chamar a atenção. E aí, quando minha tia saía da cozinha, eu pegava as panelas para tentar ver se eu conseguia tirar a mesma sonoridade. Só que eu não tirava porque não tinha um arroz, não estava dentro. Não tinha arroz. O arroz é que fazia a diferença do som ali, né? E você tinha que idade aí? Aí eu tinha uns 7 anos de idade. Guri, de idade. Né? Aos 8, 9 anos foi que meu tio me apresentou pela primeira vez um surdo. Meu tio era diretor do bloco Os Trouxas, ele fazia parte também da bateria do Jacu. Convivia com um monte de estudantes universitários na casa da minha avó. E aí meu tio levava os instrumentos para afinar. E aí meu tio ficava afinando, e eu era o único dos sobrinhos que ficava olhando para os instrumentos. Os outros só queriam jogar bola e tal. E ali a minha força estava, a minha concentração estava ali, em ver aquele instrumento. Que instrumentos tinha de percussão ali? O que ele levava, que chamava a atenção? Na época era repinique, que hoje é repique. Repique. Era repinique o nome? Era repinique. Era um surdo enorme de 22, era muito grande. Grave? Gravão, né? Gravão. E tinha um reco-reco.
Reco-reco. O rei tinha O reco-reco é a mola com... Exatamente. aquele Era aquele antigão mesmo. Aquele antigo, né? Exato. Tinha aqui esse reco-reco. Tinha uma cuíca, tinha um pandeiro, mas estava guardado. E aí ele afinando o surdo, afinando o surdo. Não era na época ainda nylon, era A pele a pele, era o quê? era lona, Era com lona? couro. Sim. E ele afinando. E aí eu cheguei para ele e perguntei: tio, eu posso tocar? Ele: agora não. Muito sério, agora não. Aí eu percebi que tinha um certo respeito e uma certa preocupação por aquele instrumento. E aí eu respeitei e não peguei. Até um dia que ele, depois de alguns meses, ele chegou para mim e falou assim: vem cá, Wilson, por que você perguntou naquele dia se você queria pegar no instrumento? Eu disse: não, porque eu queria tocar e tal. Ele falou: então toque aí. Primeira vez que ele me pediu para tocar, eu peguei, tum, mas só que o surdo estava no chão, né? Não tinha como ter aquela sonoridade como ele fazia antes, né? Na talabá, aquela coisa toda. E aí ele pediu para eu tocar pela segunda vez. Aí ele falou assim: você tem ritmo. Porque eu fiz tum e deixei o som. Soar. Tum. Exatamente. Quando ele viu que estava soando aquela nota, e ele viu o outro tempo, tum, né? Tum. Tum. Foi aí que ele me disse: você tem ritmo. Você tem ritmo. E ele ficou impressionado. Aí foi aí que ele colocou o talabá na cintura, com o surdo, e foi pedindo para eu tocar. E aí eu fui tocando. Na cintura dele. Exatamente. Que é mais alto. Mais alto. E aí ele foi fazendo a técnica da mão. Tum, pum, 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 me ensinando essa técnica que eu não sabia. Né? Era aleatório. Eu via. E aí ele começou a me ensinar algumas coisas. E aí ficou naquela brincadeira de casa. Ele tocava pandeiro e eu tocava o surdo. E às vezes eu não sabia alguns andamentos, né, de samba, alguma coisa. Ele diz: olha, isso assim, isso dobra, isso faz assim. Para isso você faz isso, para isso você faz aquilo outro. Pronto. Até que um dia ele começou a me ensinar também o repique. A dobra do repique, tudo isso e tal. Mas só que eu ficava muito inquieto. Eu queria ir vê-lo na avenida, se apresentar. E eu não tinha como, porque meus pais não davam essa autorização a meu tio. E eu sou um felizardo, eu digo até hoje, porque como eu nasci no Rio Vermelho, a família da minha mãe mora na Cidade Baixa até hoje. E eu fui criado na Cidade Baixa. E eu agradeço até hoje. A música, eu fui apresentado a música na Cidade Baixa. Primeiro, o que me tomou assim a emoção dessa música era o carnaval de rua. Eu fui apresentado pela minha avó, pelas minhas tias, pelos meus tios, ao carnaval de bairro, que eu não conhecia, mas era aquele carnaval tradicional, que a minha avó colocava os banquinhos com as minhas tias na calçada, na porta de casa, na né? porta de casa, e nós ficávamos esperando. Naquela época não era palco, era palanque. Tinha um palanque, verdade. nós ficávamos esperando os filhos de Gandhi, os lordes, e os fidalgos, todos os blocos da Cidade Baixa desfilarem. E eles vinham desfilando, iam pro palco, fazer apresentação, cantava. O palanque, né? Exato, ia embora. E tinha no final do carnaval a premiação do melhor bloco que passou, a melhor batucada e tal, aquela coisa toda. E naquela época eu ouvia muito falar em batucada e cordão. Eram duas coisas completamente diferentes. Era diferente mesmo, assim. Não é como hoje que as pessoas pensam assim e tal. Depois, quando eu entrei na academia, que eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a ver no texto de Scott Hicks ele falando sobre as batucadas, os cordões, as escolas de samba, Ari Lima também trazendo isso, e outros pensadores, outros escritores também falando sobre isso, que eu vim entender como se dividiu essa cadência. E eu fui um felizardo, porque eu participei disso e eu vi essa inovação musical. Então, eu agradeço a ancestralidade, porque a ancestralidade, quando me trouxe ao mundo,
já me trouxe como um tocador de tambor, um alabê, um mestre, e disse, olha, porque na família, meu tio gostava de tocar, mas meu tio nunca se atinou para ser um percussionista. Primeiro que ele saiu como um tenente do exército. E ele era universitário e ele ficava no Jacu. E quem me apresentou o Jacu foi meu tio. Quando eu fui pela primeira vez, Rogéria, aquele bloco, sem corda, aquilo ali, rapaz, aquilo para mim, eu ficava assim, eu já estava naquela época na frente, a minha cabeça já estava, meu tio já estava na frente, a família da minha mãe já estava bem animados. E depois, um dia, eu me lembro, como hoje, assim mesmo, como você está falando aí, como toda a história começa, quando um dia no Campo Grande, numa casa de uma tia nossa, assim, a minha tia diz assim para mim, junto com o grupo dela, era o único sobrinho que ela achava que poderia fazer isso, porque era muito inquieto. Todos ficavam lá, jogando confete, aquela brincadeira. Eu não, eu ia para a rua para ficar assim, ó. Eu queria ver o que era aquilo ali, que aquilo já me tomava assim. Eu tinha febre, Jackson. Eu ficava com febre. Minha mãe achava que a febre era porque eu tinha medo de careta. Não era, não. É porque a febre é que eu queria que chegasse logo o carnaval. E todo mundo ficava preocupado comigo. Por que o Wilson fica com febre? Por que o Wilson febre? Dava remédio e não passava. Tinha alguma coisa que era assim anormal. E ficava. Outra coisa que me chamava muita atenção era minha avó saía. A história é muito bonita de minha avó, porque quando eu abri os olhos eu já ouvia falar sobre Irmã Dulce, que hoje é Santa Dulce. Minha avó está no livro como uma das 3 enfermeiras. Minha avó trabalhou com ela no galinheiro. Que é a origem dessa obra toda, né? É ali, exatamente. Né? Galinheiro, né? Então, do convento, né? Eu levava o quente frio e meu nome, meu apelido hoje, meu artístico, Café, se dá por causa disso. Ah, era você que levava o quente frio do café exatamente. lá. Exatamente. E isso porque meu tio disse assim, hoje vai ter ensaio dos trouxas e do jacu. Mas só que o ensaio era à noite. E tinha um juizado de menor. E meu tio dizia, não posso levar moleque, porque da última vez que eu levei, você dormiu muito. E minha mãe, nas minhas férias, meu irmão adorava ficar no Rio Vermelho para ficar andando de patins e surfar. Eu era ao contrário. Eu queria ir para a Cidade Baixa. Dava as férias, eu ia, só voltava na época da matrícula para estudar. Nessa sua época eram 3 meses de férias? Que na minha época era. Sim. Era, o final de ano eram 3 meses de férias. Exatamente. Para voltar para a escola dava um trabalho, né? Porque você desacostumava. Totalmente. Tinha até uma colônia de férias, mas eu não participava, porque eu não queria nada a ver com a escola. Eu queria estar mesmo naquela euforia. E aí o que acontecia? Minha avó me levava para a festa lá no Hospital Santo Antônio, já tinha essa tradição. Aí vinha a lavagem do Bonfim, eu ia com meu tio, me levava para ver as batucadas. Eu começava a ver meu tio pintando os instrumentos, afinando os instrumentos. Aí quando ia se aproximando o carnaval. E eu tive uma sorte também de conhecer um senhor chamado Arquimedes, que era irmão da minha madrinha. Arquimedes foi o homem que organizou o Carnaval de Salvador, um negro. Hoje, todo mundo fala do Carnaval da cidade de Salvador, mas quando cita o nome de Arquimedes, Merina mesmo pode falar de Arquimedes, todos esses, Isaac, todo mundo pode falar, porque ele tem uma grande influência no... Eu me lembro que minha madrinha sempre estava comentando, Arquimedes, no Campo Grande falava, acabei de ver Arquimedes agora andando para cima e para baixo, porque ele organizava o carnaval, mas ele ficava subindo e descendo. Então, eu comecei a me tornar carnavalesco muito cedo. E aí, quando eu penso que não, desses ensaios do meu tio, minha avó dizia assim, olha, prepara uma garrafa de quente frio, de café, de leite, porque eu vou levar, porque eu vou dar plantão hoje à noite. Criança, eu disse, rapaz, é isso que vai salvar minha pátria. Peguei a garrafa, escondi. E aí minha avó pegou a bolsa e levou. Quando minha avó chegou no outro dia, disse dos netos, quem foi que pegou e tal, todo mundo calado. Meu tio, quando chegou lá,
que me viu, dava refrigerante para mim, eu não queria, dava água, dava nada. Aí meu tio viu uma garrafa na mão e ficou quieto. Depois, quando chegou em casa, meu tio perguntou: Wilson, você pegou a garrafa de mamãe? Eu disse: peguei, tio, porque só assim ia passar meu sono. Aí meu tio me apelidou de cafezinho. Você pegou pra quê? Pra você beber? Não. Pra beber. Ai, rapaz, que cara, filho da mãe. E eu fiquei aceso. Você arranjou um jeito de ficar ligado. Fiquei aceso Café. o tempo todo por causa do café. Que maravilha. Aí meu tio aí, pronto. Meu tio aí pegou cafezinho, café. E minha mãe disse: não, eu não quero esse apelido do meu filho dentro de casa, não quero isso, não. Aí, dando um salto, quando eu fui tocar na minha primeira banda, Orlando Bolão, que é um grande percussionista que mora em São Paulo, chegou pra mim e falou assim: pô, a banda tá completa, mas, na moral, o Wilson é muito careta. Eu sou Orlando Bolão, na percussão Wilson. Aí eu falei: não, rapaz, é café. Wilson Café. Porra, maravilha. Orlando Bolão, Wilson Café. Aí nós fomos tocar Novos Bárbaros, Orlando Bolão e Wilson Café. Aí ficou. Aí pronto, aí começa a história toda dessa minha família. Pode.